Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Nesse dia de domingo, Páscoa, né? Que representa o quê? A Páscoa era a comemoração do povo sendo liberto do Egito. É o dia em que Jesus passou pela cruz e nos libertou do Egito espiritual, da morte, nos salvou, nos resgatou, né? Então, a palavra que o Senhor deu para mim nessa madrugada foi em Mateus, aleluia, capítulo 23, verso 11 e 12, que diz assim, né? Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Amém? Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco, no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor diz assim, em Mateus 23, 11. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Veja, aqui Jesus falava, né, censurando os escribas, os fariseus, aqueles homens que estavam ali à frente, tendo conhecimento, mas era ali uma pedra de tropeço, eles eram impedimento para o povo chegar até Jesus, e Jesus veio para desconstruir tudo isso, né, que os homens colocavam ali como barreira para outros se achegarem a Cristo, chegarem a Deus poderoso e santo, né? Aí ele diz no verso 13 assim, mas ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Veja, ali eles não entravam porque eles estavam no pecado, eles estavam ali na religiosidade, eles estavam ali em pecados também, muito deles, e eles não iam entrar e não deixavam muitos entrar, porque ensinava errado, porque também aqueles que era mais simples, era manipulado por eles, né? Então aqui o Senhor dizendo, no reino dos céus não é assim, no reino dos céus, né? Quem quer ser maior será vosso servo, né? Porém o maior dentre vós será servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, né? Eles ali, eles andavam, né, com aquela autoridade, queriam reconhecimento nos lugares em que chegavam, mas eles não estavam agradando a Deus. Aí diz no verso 14, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de longas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Né? Ali eles queriam levar vantagem em todos, né? Em todos os aspectos. Mas o Senhor, ele veio, pagou alto preço na cruz em resgate nosso, em resgate da nossa vida. Então ali o Senhor alertando ao povo, né? Que quem quer ser o maior, que venha ser o menor. Que nós não venhamos estar nessa condição de hipócrita, de fariseu, né? Que nós não venhamos estar nessa condição daquele que sabe, mas não estende a mão. Mas que nós venhamos pedir para Deus pôr luz nas nossas trevas. E a palavra que o Senhor deu para complementar em Jó, capítulo 41, verso 31 em diante, diz assim, as profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como quando os ungüentos fervem. Após ele, alumia o caminho, parece abismo, tornando-se em brancura de cães. Né? Então ali diz que ele que faz, né? Ele que purifica, ele que ferve, né? Após ele alumia o caminho, parece o abismo tornando em brancura. Veja, agora ele traz luz para o caminho de trevas. É o Senhor que tem esse poder de alumiar, de fazer as coisas, né, ser agora aberta aos olhos do homem, né, trazer luz para as trevas. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para esta sem pavor. Nada se pode comparar com o poder de Deus, nada se pode comparar com o querer de Deus. Todo o alto vê, é rei sobre todos os filhos de animais altivos, isto é, né, ele está acima de todas as coisas, né, todo o alto vê, ele vê a todos, desde o menor até o maior, né, ali o Senhor disse que quem quer ser o maior, seja servo, assim o Senhor está dizendo, que ele está de olho desde o menor até o maior, né, todo o alto vê, isto é, ele está vendo todas as coisas,
desde lá do abismo até o mais alto, né? Até o mais o homem que se acha mais impotente, mais potente, né, na face da terra, aquele imponente na face da terra. O Senhor está de olho em todas as coisas. Assim o Senhor falava para Jó. Ele estava de olho em todas as coisas. Então, agora, no capítulo 42, verso 1, onde Jó se humilha perante Deus. Se nós estávamos assim de alguma forma não agradando ao Senhor, Deus poderoso e santo, nós temos que fazer como Jó, que diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos poderá ser impedido. Né? Jó teve ali luz nas trevas. Ali o Senhor alumiou os pensamentos de Jó. Ali o Senhor trouxe a luz sobre a vida de Jó. Quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Jó teve entendimento que ele falava de coisas que ele não tinha total conhecimento, né? Que as falhas dele muitas das vezes era de querer ali decifrar Deus. E de Deus nós não deciframos, Deus nós amamos. É por fé, é por amor. É por entender que ele está no controle de todas as coisas, né? Então ali Jó começou a entender o tão falho que ele era diante do Senhor, que ele precisava da misericórdia do Senhor. Ali ele entendeu que Deus colocou a luz nas trevas dele, né? Ele estava em treva, num processo de percas, de dor, né? Escuta-me, pois eu falarei e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Então Jó agora entendeu que ele ia ter que chegar-se a Deus, perguntando o que ele não sabia, direcionamento, né? Se ele precisasse falar com alguém, ele ia primeiro chegar a Deus e eu te perguntarei. É isso que nós temos que fazer nas nossas dúvidas, nas nossas preocupações, é chegar ao Senhor como nosso Senhor e Pai poderoso e santo. Ele que pode nos conceder a resposta, a bênção. Está tudo sobre o controle dele, então nós temos que chegar a ele. Assim como Jó chegou, né? Dizendo, eu falarei e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Deus é quem nos ensina todos os dias. Ele nos dá uma palavra como essa: quem quer ser o maior, seja servo. Assim nós vamos estar agradando ao Senhor, porque Jesus veio, né, como Senhor, mas em tudo ele foi servo. Ele era Senhor e se despiu da glória dele para ser servo. Aleluia. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó se arrependeu de tudo que ele não tinha entendido, das vezes que ele não chegou ao Senhor talvez para perguntar, né? Então ali Jó teve luz sobre as trevas dele. Jó teve um entendimento do Senhor, né? Que não era a respeito dele, mas era a respeito de Deus, né? Então ali fala também no verso 7, 8 e 9 a respeito que Deus manda os amigos de Jó, os acusadores, né? Que chegue a Jó pedindo para que Jó apresente sacrifícios a Deus em prol do perdão deles, né, em favor deles, porque Deus só iria aceitar ali a condição, né, daqueles amigos se fosse Jó ali, aquele que estava sendo acusado, está nesse momento aí de aflição, percas, né, sofrimento, dor, onde ele perdeu todos os bens, perdeu os filhos, perdeu a casa, e ele tinha perdido até, né, quando ele estava entre as pessoas, todos queriam ouvir ele, porque ele era grandioso diante dos homens por causa da riqueza. E então ele ali era aquele que dava, tinha, como se fala, uma palavra de sabedoria. E ali agora, por um longo tempo, ele estava sendo ali humilhado diante de todos e acusado. Mas agora Deus pede para que esses acusadores, esses amigos, né, que questionavam a situação de Jó, pedisse para que Jó intercedesse por eles diante dele, de Deus, né? Isso, e vamos ver o verso 7 que diz: e sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os outros dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, com o meu servo Jó.
né? Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deverás a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então ali o Senhor estava vendo, olha, eu estava tratando Jó, eu estava ensinando Jó, mas vocês foram com acusação, vocês não tinham direito. Eu não autorizei vocês a repudiar Jó, a acusar Jó. Agora vocês vão chegar diante de Jó, porque muitas das vezes o que nós passamos é Deus nos ensinando para nós sermos uma mão estendida para alguém, para que nós sejamos uma ponte para alguém, que nós sejamos ali. Como que você vai explicar algo para alguém? Deus cura, salva e liberta se você não passou por aquilo. Que nós podemos entender que Deus estava forjando Jó para algo muito maior, para que a glória dele fosse exaltada. E ali Deus precisava colocar luz, né, em algumas trevas para Jó, para que Jó entendesse que Deus estava no controle de todas as coisas, independente se Jó tinha alguma culpa ou não, era o querer de Deus e não o nosso, não o de Jó, né? Então ali o Senhor também ia tratar com os acusadores. Isso é a importância de quando nós vemos alguém passar alguma situação. Se você não pode ajudar, não atrapalhe o que Deus está fazendo. Ore, interceda, se Deus permitir. Caso contrário, permaneça em silêncio para que, né, ali esses amigos, Deus estava acendendo a ira dele contra eles, por eles estarem sendo juiz na vida de Jó. E isso não agradava ao Senhor. Então foram Elifaz, o temita, e Bildade, o zuíta, e Sofar, o nanamatita, perdão. E fizeram para o Senhor o que o Senhor lhe dissera. O Senhor aceitou a face de Jó. Veja, então eles fizeram o que o Senhor pediu. Eles levaram aqueles 7 bezerros e os 7 cordeiros até Jó, para que Jó intercedesse por eles diante do Pai, né? Então, assim o Senhor aceitou a oferta, né, desses 3 amigos. E isso, Jó era um homem reto diante do Senhor, era um tratar de Deus para com Jó. E ali Deus colocou luz nas trevas de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Veja, enquanto Jó orava pelos seus amigos, aqueles amigos que ferem, aqueles amigos que acusam, que apontam, que até invejavam a Jó. Muitos, né, ali, com certeza, não era amigo verdadeiro, estava perto de Jó pela riqueza e talvez até queria estar na posição de Jó. E quando viu Jó passando pelo ali tratar de Deus, começaram a acusar Jó, né? Porque um amigo verdadeiro, quando vê o outro com um problema, ele não vai rir, não vai sair comentando, ele vai orar, ele vai interceder, ele não vai ficar acusando, né? Mas bem provável esses eram os amigos por algum interesse. Mas eles tiveram a misericórdia de Deus, porque Jó, no seu íntimo, no teu coração, ele tinha amor por esses amigos, né? Porque senão ele não iria interceder a eles ao Pai. E Deus, conhecendo o coração de Jó, ele ali foi e abençoou, né? Ele aceitou ali o sacrifício vindo pela mão de Jó. Nós olhamos, quando nós lembramos de Abraão, que quando Deus pediu para ele sair da terra dele e ir para a terra que Deus iria mostrar, ele levou com ele Ló, o filho de seu irmão. E ele não perguntou a Deus. E ele tinha amor por esse sobrinho, ele tinha amor pelo filho do seu irmão. Com o passar do tempo ali, né, os dois cresceram em abundância, né, riquezas, e começou a ter desavença entre um e outro. Então foi quando Abraão pediu para que Ló se apartasse dele, escolhesse as terras que ele quisesse, e para onde Ló fosse, Abraão não iria. Porque Abraão teve uma sabedoria de que, olha, para eu crescer e você crescer, agora nós preferimos apartar um do outro, mas que a nossa amizade, o nosso amor permaneça, para que isso não venha causar dano, né, no nosso amor fraternal,
que você vá para um lado e eu fique aqui, eu escolha o outro lugar, eu deixo você escolher o que é melhor para você. E Ló escolheu o melhor lugar, né? Ele olhou e lá perto das cidades de Sodoma e Gomorra, que era lindo, se diz que era como no Jardim do Éden, tão frutífero, tão lindo o lugar. O olho dele se encheu e ele escolheu a melhor parte. E com o tempo, depois houve guerras e Abraão, sabendo que Ló tinha sido levado ali, escravo, cativo, né, aquela guerra, ele foi em resgate de Ló. Por quê? Ele preferiu guardar o amor fraternal. Quando ele se distanciou, ele não foi indiferente, porque ele ainda orava, intercedia pela vida de Ló. A diferença entre Ló e Abraão era que Ló, ele não levantava altares a Deus. Ele não temia Deus verdadeiramente. Ali nós vemos o socorro de Deus para com Ló, devido ao amor de Abraão para com Ló. O amor que Abraão tinha em seu coração pela vida de Ló. Né? E aqui nós vemos que Deus não exerceu a ira sobre esses 3 amigos de Jó, porque Deus viu o amor que Jó tinha no seu coração. Até Jó às vezes poderia ficar chateado e magoado pela atitude dos amigos, mas Deus sabia que era porque ele amava, e a gente nunca espera a maldade vindo daquele que nós amamos. Nós nunca esperamos a maldade vir de alguém que está perto, né? Mas é aí que o inimigo usa para nos ferir, para nos paralisar, para nos dizer assim, olha, você está sozinho, até os seus amigos têm virado as costas para você. Talvez Jó estava assim, mas Deus ali exaltou Jó e ainda resgatou os amigos, né? Exerceu poder e mostrou para eles assim, olha, eu tenho o poder de dar perdão, mas só vai vir através de Jó. Para que eles entendessem que o que Deus tinha com Jó era muito mais do que eles poderiam imaginar. Era uma face a face com Jó, né? Então, ali Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ore pelos seus amigos. Ore pelos seus amigos, que mesmo muitas das vezes você olhe para eles, não veja eles com uma boa intenção para você. Ora por aqueles que te amaldiçoam. Ora apresentando a vida daqueles que têm te desejado mal. Às vezes você tem estendido a mão para fazer o bem e tem pessoas te amaldiçoando, mas deixa que Deus está cuidando. E por amor, o amor que você sente dentro do teu coração por essas vidas, Deus vai resgatar. E essas pessoas ainda, Deus vai usar você como canal para levar a bênção, a palavra de salvação, que é Jesus na cruz. Não tem como nós chegarmos a Deus se não for através de Jesus. Você vai ser o instrumento de levar as boas novas. Jesus pagou o preço, ele foi o cordeiro, não é necessário mais um sacrifício, alguém sacrificar por nós para chegarmos ao trono da graça, porque Jesus foi esse sacrifício, Jesus foi aquele que morreu na cruz para nos resgatar, mas você vai ser aquele que anuncia as boas novas, porque Jesus disse, né, ide, né, pregai por toda a terra, né, toda criatura e todo aquele que nele crer e for batizado será salvo, e eu estarei convosco, né, até os confins da terra. Então Jesus disse que ele vai estar conosco, ele está com você. Se você tem Jesus como teu Senhor e Salvador, você vai ser essa ponte em resgate a muitos. Amém? Que nós não venhamos ser fariseu. Às vezes nós ficamos magoados, chateados. Quantas das vezes Jó deve ter sofrido pelas acusações? Mas em tudo Deus estava dizendo, eu ainda vou te usar, Jó. Eu vou pôr luz nas tuas trevas para você entender que eu estou no controle de todas as coisas. Que nem sempre o que você está passando é porque você tem alguma culpa, mas é porque eu quero te ensinar algo para você ser uma ponte para alguém. Eu quero te mostrar algo para você poder ensinar alguém. Eu quero também que aqueles que te acusam entendam que eu sou o dono de todas as situações. Eu estou com o olhar para até o mais alto de todas as pessoas. Até aquele que está em cima, né? Aquele que está em cima, cuida-se para não cair. A palavra diz, né? Então Deus, ele está de olho em todos, até os mais altivos. E ele é quem tratava com Jó. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida, que Deus está dando para nós. Que nós venhamos pedir todos os dias para Deus pôr luz nas nossas trevas. Para nós não deixarmos de orar por aqueles que vai, de alguma forma, contra o que nós cremos, que é o nosso Jesus de Nazaré, mas que nós venhamos interceder para que
a graça, a misericórdia de Deus alcance todos aqueles, né? Que Deus, ele ama todas as almas, ele quer resgatar a todos. O que ele passou na cruz hoje, nós temos esse privilégio da graça e da misericórdia de Jesus, né? Ele passou pela cruz, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está morto, ele vive para sempre, ele vive e reina. E todos os dias ele tira muitos de um lamaçal de pecado. Um dia éramos nós, agora nós podemos ser a ponte para esses amigos, né? Como Jó orou, intercedeu, e Deus, ele acrescentou grandemente na vida de Jó. Se você estava na situação como Jó, se sentindo injustiçado, ore por aqueles que te caluniam, falam mal, te perseguem, e Deus vai superabundar na tua vida. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Que você tenha um ótimo domingo de Páscoa com a tua família, no nome de Jesus. Amém? Não esqueça, o sentido da Páscoa é: Jesus nos resgatou de um lamaçal de pecado. É o dia em que mostra o resgate de Deus para conosco, quando ele deu Jesus na cruz, o Cordeiro. Amém? Esse é o significado da Páscoa. O dia em que Deus deu Jesus para nos resgatar de um lamaçal de pecado. Senhor Deus, obrigada por essa palavra, obrigada, Senhor. Pai, obrigada por Jesus na cruz por nós, obrigada pelo privilégio, Senhor, de poder ser resgatado pelo Senhor. Meu Pai, coloca luz todos os dias nas nossas trevas, que nós não venhamos ser como fariseus, mas que nós venhamos ser a mão estendida. Meu Pai, no nome de Jesus, seja em oração, seja em doação, seja em fazer o bem, cada um dá o que tem, e nós temos o teu amor, Senhor. Pai, se for necessário, esmaga, Senhor, o nosso ego, o nosso eu, quebra o orgulho, mas nos espreme, Senhor, para sair o bom perfume, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.